E aqui, caso algum vestibular venha trabalhar parte gráfica para a gente, olho na tela aqui, ó. Quando houver taxa relativa fotossintética, comparando com concentração de CO2, professor, quanto maior a concentração de CO2, maior o processo fotossintético. Nada disso, meu querido. Olha aí na tela, esses gráficos estão em nosso material, ó. Quanto maior a concentração de CO2, maior a taxa relativa de fotossíntese até um certo patamar, depois passa a estar constante. Por que passa a estar constante? Porque quando a concentração de CO2 se igualar à concentração das enzimas Rubisco, que são enzimas que aceleram o processo da segunda fase, aí agora a velocidade fotossintética ela dá uma estabilizada. Ela aí torna-se estável, torna-se constante. Cuidado! Quando houver comparação em prova de taxa relativa de fotossíntese e intensidade luminosa, também, quanto maior a intensidade luminosa, maior a fotossíntese, não. Vai chegar um momento que essa intensidade luminosa vai fazer com que exista esses elétrons energizados e quando houver saturação das enzimas e clorofilas que compõem os fotossistemas 1 e 2, aí agora o processo fotossintético tende a entrar a velocidade estável. A taxa relativa de fotossíntese ela torna-se estável. Olha aí esse gráfico que também está em nosso material. Professor, tem participação da temperatura? Tem. Os complexos antena, eles têm enzimas, eles têm clorofilas. Então, se tem enzima, é termossensível, ou seja, a temperatura pode influenciar. Olha aqui, intensidade luminosa alta, chega em um valor ótimo para a atuação da Rubisco, da enzima que promove, por exemplo, a segunda fase. Se essa temperatura continuar sendo aumentada, pode existir a chamada desnaturação enzimática e fazer com que a taxa relativa fotossintética ela venha a decair com o passar do tempo, até que essas enzimas sejam destruídas, não sejam completamente novamente produzidas. Isso pode ser muito ruim para o vegetal, a ponto de não realizar mais o processo fotossintético. Mas existe um gráfico muito mais importante, que é o ponto de compensação fótico. Esse gráfico, povo, eu já aposto como se fosse linkage na genética. Eu apostava há uns 6 anos, ou 5. Nunca caiu, e o pessoal só caçoando. Na prova de 2019 caiu. Eu aposto esse gráfico há muito tempo dentro da prova do Enem e ainda não caiu. Tudo que é vestibular normalmente aborda ele, mas o Enem ainda não abordou. É bem interessante. É o ponto de compensação luminoso, PCL, ou ponto de compensação fótico. Qual é a teoria? É uma intensidade luminosa tal qual que igualará o processo de respiração e de fotossíntese de um vegetal, por exemplo. A teoria é só essa. Tá aí em teu material. Lê a teoria antes ou lê depois de assistir a essa aula. Então veja, escuta a minha explicação. A explicação é voltada para a intensidade luminosa. Primeiro, é uma intensidade luminosa que igualará a taxa relativa fotossintética a, craseado, taxa relativa de respiratória. Beleza? Fazendo com que não tenha saldo. Como assim? Esboce aí a equação geral, tanto da respiração como da fotossíntese. Respiração, C6H12O6 mais O2 gerando CO2 e água. Fotossíntese. CO2 e água gerando C6H12O6 mais oxigênio mais água. Uma parece o inverso da outra. Perceba que o ponto de compensação fótico é uma intensidade luminosa que vai fazer com que tudo que o vegetal produza na fotossíntese, produto, ele vai utilizar como reagente na respiração. Tudo que ele produza no produto, lá da respiração, ele vai utilizar no reagente da fotossíntese. Ele não vai ter saldo positivo. Ele não vai conviver, ele não vai viver muito bem, porque ele não vai ter reserva energética. Tudo que ele está produzindo, ele está consumindo. É um indivíduo que ganha 10 mil reais e gasta os 10 mil reais. É bom? É ótimo. Porém, ele não tem reserva, vai se quebrar. Isso é o ponto de compensação fótico. Para trabalharmos mais e melhor, os vestibulares vêm trabalhando para vocês de olho na tela. Olha aqui, veja. Aqui eu tenho sempre, eu começo a explicar para vocês por intensidade luminosa, PCF, intensidade luminosa. Olha agora comigo, veja. As provas pedem
valores de intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do PCF e valores de intensidade luminosa acima dos valores de intensidade luminosa do PCF. É o que, professor? Calma, vê que interessante. Se um vegetal, diariamente, ele não levar luz a ponto de atingir a intensidade luminosa do seu PCF, é esse caso de agora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, é uma intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do seu ponto de compensação fótico. Beleza? O que isso vai influenciar? Olha, se a intensidade luminosa está aqui, esse é o valor de fotossíntese e esse é o valor de respiração. Professor, por que a respiração não varia? Porque como agora o patamar, a intensidade luminosa, a respiração não vai variar de acordo com a intensidade luminosa. Olha aí de novo. Massa? Olha aí, ó. Se aqui eu tenho uma intensidade luminosa, esse aqui, ó, eu subo. Aqui é o valor de fotossíntese nessa intensidade luminosa e aqui é o valor de respiração nessa intensidade luminosa. Quem está ganhando? Aqui, ó, quem está ganhando? Respiração. Então, ó, o processo de respiração é maior do que o processo de fotossíntese. Logo, em valores de intensidade luminosa abaixo do valor de intensidade luminosa do PCF, fotossíntese é menor do que respiração. Ou seja, ele produz muito menos moléculas orgânicas do que ele utiliza. Ou seja, é ganhar 10 mil e gastar 30 mil. É louco, é insano, é doido. Ele vai perder, nem energia tem. Se for uma planta que saiu da semente, ela até germina, mas não vai crescer, morre rápido. Se for um vegetal que levava uma boa intensidade luminosa e agora perdeu essa boa intensidade luminosa, com o passar do tempo ele vai morrendo. Porque ele está exigindo muito mais molécula orgânica na respiração intracelular do que está produzindo na fotossíntese. Olha o PCF, olha aqui, ó. Desculpa que eu esqueci isso aqui. Nessa intensidade luminosa sobe, opa, gráfico aqui, tá vendo? Nessa intensidade luminosa, a taxa relativa de respiração e a taxa relativa de fotossíntese se igualam. Então, aqui no PCF, F igual a R. Tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração, tudo que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Esse é o ponto de compensação fótico. Só que todos os dias, para um vegetal, para um organismo que faz a fotossíntese oxígena, aquela que libera oxigênio lá no produto, aquela que a água cede elétrons e hidrogênio, e é de onde as moléculas de oxigênio são advindas. Preste atenção, o objetivo desse organismo é receber uma intensidade luminosa em valores acima da intensidade luminosa do seu PCF. Veja por quê? Olha aqui, ó. Nessa intensidade luminosa agora, subo o gráfico, eu tenho esse valor de respiração, que é sempre o mesmo. A respiração não varia de acordo com a intensidade luminosa para o vegetal. Só que eu tenho agora, ó, essa taxa relativa fotossintética. Perceba que nessa intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração. Ou seja, nessa intensidade luminosa em verde, fotossíntese maior do que respiração. Ou seja, é ganhar 10 mil reais e gastar R$1.000 por mês. Vai ter sobra. Vai ter sobra de molécula orgânica de reserva. Ah, professor, e se cair no vestibular, onde essa reserva está sendo trabalhada? Simples, ó. O próprio cloroplasto absorve um pouco dessa reserva. O vacúolo central também absorve um pouco dessa reserva. Esqueceu qual é a reserva energética do vegetal? Ó, na fotossíntese ele está produzindo glicose. Ele vai, ele vai acumulando glicose e vai gerar o amido. Muito bem. Esse polissacarídeo amido, ele é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, cuidado, de olho na tela de novo, ó. Esse é o PCF, é uma intensidade luminosa que iguala a taxa relativa de fotossíntese e respiração. Um vegetal, diariamente, tem que receber uma intensidade luminosa acima do seu ponto de compensação fótico. Por quê? Nessa intensidade luminosa, a taxa fotossintética é maior do que a taxa de respiração, como vocês observam aqui ao lado.
Já em valores de intensidade luminosa menor do que a intensidade luminosa deste vegetal aqui, ó, perceba, subo o gráfico, ó, nessa intensidade luminosa eu tenho esse valor de taxa relativa de fotossíntese e eu tenho esse valor de taxa relativa de respiração. Perceba que nesse ponto, nesta intensidade luminosa, abaixo da intensidade luminosa do PCF, fotossíntese é menor do que respiração, ou seja, produz menos moléculas energéticas ou qualquer que seja outra molécula que esteja no produto da fotossíntese do que a respiração vai conseguir poder capturar. Massa? Quer treinar isso? Vamos embora, meu querido e minha querida. Teu material, questão 17. Os vegetais realizam simultaneamente a respiração e a fotossíntese durante o dia e apenas a respiração durante a noite. Muito bem, tá vendo aí? Em organelas diferentes. Os dois processos devem ser equacionados pela planta para balancear o consumo e a produção tanto de oxigênio quanto de glicose. Em relação à influência da luminosidade nos dois processos, como mostra a figura acima, quer dizer, do lado, marque a alternativa de novo, correto. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Minha aguinha. Ele que é o correto, tá? Vão fracionando a aula, povo. A aula vai ficar grande porque fotossíntese é bem maior, tá? Bem maior. E eu fui passo a passo. É uma aula que vai servir para tudo. Vai servir para Enem, vai servir para USP, para Unesp, qualquer que seja a prova que vocês venham a fazer esse ano ou qualquer que seja o ano da sua vida. Mas se Deus quiser, esse ano conturbado que a gente está tendo, é esse ano que você vai passar. É com muita, mas com muita energia, é com muito percalço que a gente vai à frente, beleza? Respira fundo, para a aula, assiste um momento depois, assiste a primeira fase, um momento, vai almoçar, vai comer, depois volta de onde você parou. Não entendeu? Volta o vídeo e fica assistindo ele, beleza? A aula vai ser longa de novo, porque fotossíntese é um processo longo, beleza? Vamos embora. Ele quer o correto sobre isso. De novo, a gente acabou de trabalhar para vocês o PCF, belezinha? Ponto de compensação fótico, tá ele aqui de novo em um gráfico, ó. Tá aqui o ponto de compensação fótico. Aqui eu acho que é B, né? Então aqui eu tenho, ó, letra A, letra B e letra C. A letra B é o PCF. Letra A é uma intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do PCF. E C é uma intensidade luminosa acima da intensidade luminosa do PCF. Qual o objetivo de todo e qualquer vegetal diariamente? E isso mesmo, ter uma intensidade luminosa em C e não em B. B ele até sobrevive, mas não é interessante. É interessante que ele tenha em C. Massa? Revisado? Vamos lá. Letra A. No ponto de compensação fótico B, que está aqui, ó, a planta não apresenta saldos de glicose e oxigênio. Boa. Glicose e oxigênio, a glicose é produzida na fotossíntese. Toda ela será consumida na respiração. E o oxigênio é produzido na fotossíntese, primeira fase, mas todas as moléculas serão consumidas na respiração. Logo, sim, letra A de amor, de amém, verdadeiro. Mas uma boa questão para trabalhar para vocês é treinar a mente sobre os erros, para você não recair. E anote na questão de número 17 os erros de cada item que vou citar agora, ali na resolução desses itens aí. Beleza? Aqui do lado. Vamos lá. Letra B, porque é que ela está errada? Em A, tá aqui A, ó. A planta tem maior produção de glicose em relação ao consumo. Em A, lembra que quem é maior é respiração, quem é menor, fotossíntese. Então, produção de glicose aqui, ó, tem maior produção de glicose? Não. Seria se fotossíntese fosse maior, mas já está errado. Em relação ao consumo, estando em saldos positivos deste açúcar para se desenvolver. Não, pelo contrário. Na intensidade luminosa A, como a respiração é maior, o consumo de moléculas orgânicas e oxigênio é maior. Logo, o vegetal não sobrevive muito bem, ele morre pouco tempo, depende do vegetal também, tá? Tranquilo? Então, letra B, falso. Letra C, de C em diante, a intensidade de luz não interfere mais em ambos os processos e a taxa de consumo do oxigênio e glicose é maior que a produção. A taxa de consumo de oxigênio e glicose é maior que a produção.
Não, olha aqui, ó. Nesse ponto C, onde fotossíntese é maior do que respiração, a fotossíntese é que produz mais moléculas orgânicas e oxigênio. Então aqui, ó, ele está dizendo que em C ou acima de C, onde a fotossíntese tende a se estabilizar, há maior consumo de glicose e oxigênio. Olha aqui, ó. E a taxa de consumo de oxigênio e glicose é maior que a produção. Na realidade, ele está dizendo que o consumo, tá? Que o consumo é maior do que a produção. Não. Aqui, ó, em C, a produção de glicose e oxigênio é bem maior do que o consumo na respiração. Releia. De C em diante, a intensidade de luz não interfere mais em ambos os processos. Em ambos os processos, ó, fotossíntese e respiração. Até aí tá de boa, tá vendo que a intensidade luminosa está aumentando e o processo fotossintético e o respiratório não está aumentando. Só que olha a segunda metade agora. E a taxa de consumo de oxigênio e glicose é maior que a produção. Não. Como sempre, a partir de C, a taxa de fotossíntese é maior do que a respiração, a taxa de produção de moléculas orgânicas e de moléculas de oxigênio é maior do que o seu consumo. Letra D, letra C, falso. Letra D de Deus. Os processos são independentes dos teores atmosféricos de oxigênio e de gás carbônico, a gente sabe que são completamente independentes, tá? A respiração depende sim da taxa de oxigênio e a fotossíntese, você viu até em gráfico ali, ela também é dependente da luminosidade, inclusive também da taxa de CO2. Então aí, uma questão de fixação sobre esse assunto que eu estou apostando em todo e qualquer vestibular, de qualquer que seja o ano, tá? Ponto de compensação fótico ou luminoso.